Olá, adoradores! Aqui é do canal Jovem Cristã. Eu me chamo Thalia Mello. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o meu testemunho, o que Deus já fez na minha vida aqui no vídeo. Então eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal no botãozinho vermelho, ative também o sininho para ficar ligadinho dos outros vídeos que eu vou estar colocando. Também peço para que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas venham conhecer o canal e também sejam edificadas pela palavra de Deus. Então, roda a vinheta! Então, gente, antes de mais nada, eu já quero pedir desculpas se der algum barulho aqui no vídeo. É porque eu estou fazendo a gravação aqui no meu quarto e eu tô fazendo a gravação de dia, onde fica o melhor horário para mim estar gravando. Então vai passar carro, vai ter cachorro latindo. Me desculpe por isso, tá bom? Então, o primeiro testemunho que eu vou estar dando hoje é o da minha filha, porque primeiro foi o dela e depois aconteceu o que aconteceu na minha vida. E não tem como eu contar o meu sem contar o dela primeiro, tá? Então, começou no ano de 2017, era no mês de junho. Ela tinha 6 mesinhos, a Luísa, amanheceu num dia com febre. E ela ficou com febre bastante até o final da noite, não tava passando, eu tava medicando ela. E eu amamentava ela no peito e ela não tava aceitando mamar direitinho nem nada. E ela sempre mamava muito e ela não tava aceitando muito, tava recusando. E eu resolvi esperar até no outro dia para ver se a febre baixava. No outro dia, a mesma coisa, a febre dela não baixava, era 38, 39 e tava aumentando. E eu comecei a ficar mais preocupada. Então, eu e meu esposo levamos ela até um médico. O médico examinou ela e tudo e disse que era bronquiolite, que a gente ia ter que fazer o tratamento, tudo, dar os medicamentos para ela, tudo certinho. E a gente levou para casa e começamos a fazer tudo conforme ele disse. Só que a febre dela ainda não estava baixando. E aquilo dali estava me preocupando, ela não estava aceitando ainda mamar. Então eu esperei meu esposo chegar do serviço no outro dia e disse pra ele que a gente ia ter que levar ela pro hospital porque não tinha o que fazer, ela tava piorando, a febre não baixava, tava muito difícil de escutar a respiraçãozinha dela, porque ela tava respirando bem cansada. Então a gente resolveu de levar ela para Porto Alegre, no Hospital da Criança, é o Hospital Santo Antônio. Fomos eu e meu marido e como eu já imaginava que a gente ia ter que ficar internada, eu nunca tinha ficado internada, nem a minha filha, eu já fiz uma mala bem grande, já fui bem preparada, porque eu imaginava que não era algo tão fácil assim, porque a febre não estava baixando, a respiração dela não estava boa, então já fui tudo preparada. Fomos para Porto Alegre então. Lá a gente chegou, era uma fila bem enorme, bem extensa. Lá tem pessoas que ficam 2 até 3 dias esperando na fila, porque tem muito atendimento. É um hospital muito bom, a gente foi muito bem atendida lá. Como é por senha, é bem complicadinho assim a questão de horários. Então a gente ficou ali esperando e a febre dela não estava baixando, estava 40 de febre. E eu peguei e bati então na porta das enfermeiras onde elas fazem a triagem e pedi se tinha como elas medicar novamente a minha filha, porque a febre dela não estava baixando. Então elas medicaram, falaram para aguardar mais um tempo que depois elas iam tirar a temperatura dela novamente. Então eu comecei a notar que a respiração dela estava ficando mais cansada, ela estava tendo muita dificuldade de respirar. E fui lá e bati novamente na porta das enfermeiras e pedi que, pelo amor de Deus, elas vissem a respiração da minha filha, porque eu tava ficando muito preocupada. Parecia assim que o coraçãozinho dela tava parando. E eu comecei a ficar nervosa, bem aflita, e pedi para elas, tinha muita gente na porta ali batendo também, precisando de ajuda. E eu ali espantada, não sabia o que fazer, fui no impulso. Então, eles pegaram ela e foram ver a saturação dela e viram que estava muito baixa. Pediram para mim passar então lá na frente, fazer todos os papéis, tudo direitinho, e que já iam botar ela no oxigênio para a respiração dela melhorar. Então a gente entrou lá para dentro, colocaram aqueles caninhos no narizinho dela e tudo para ela começar a respirar melhor.
E eu comecei a ficar mais nervosa ainda, lá tinha mais crianças passando por isso. E eu não sabia o que ela tinha ainda, então eu não sabia o porquê que ela tava assim. E veio a médica, examinou ela e tudo mais e disse: olha, mãe, vocês vão ter que ficar internada. Ela tá com início de pneumonia e tá se agravando bastante, então é melhor a gente ficar internada aqui e fazer o tratamento tudo certinho com ela. Então a gente passou pro quarto, eles colocaram os acessos na mãozinha dela. Então, eu vou colocar umas fotos que eu tirei dela lá no hospital, umas fotos bem marcantes que nos deixa assim com a superação, que deu tudo certo, graças a Deus. Então a gente ficou lá no quarto, as enfermeiras indo lá em hora colocar medicamento, tudo certinho nela. E eu tava conseguindo amamentar ela aos pouquinhos ainda no peito. Só que teve um tempo que ela não tava dando para alimentar ela. Era perigoso de engasgar por causa do leite, porque a respiração dela tava muito mal ainda. Então eles colocaram a sonda no narizinho dela. Tudo ali foi bem marcante, eu nunca tinha visto, foi bem triste, mas eu tava ali do ladinho dela, orando a Deus, pedindo a Deus, clamando para que desse tudo certo, que ele estivesse ali junto com nós e que os melhores médicos atendessem ela sempre. E a gente tava no quarto, do quarto a gente foi pro corredor, ela começou a piorar. Quando a gente tava no corredor, veio médicos e tudo pra ver ela e falaram que achavam que ia ter que entubar ela, porque o estado dela tava se agravando, os batimentos cardíacos dela não estavam muito bons e que seria necessário então entubar ela, se ela continuasse daquele jeito. E eu já tava então 3 dias ali no hospital junto com ela. Foi quando eu e minha cunhada trocamos de lugar. Eu fui para casa um pouco descansar e deixei a minha cunhada ali com ela e disse: olha, eles falaram que vão ter que entubar ela porque ela tá se agravando, então me ajuda a orar porque é preocupante. Eu tinha visto uma criança ser entubada ali no ambiente, ali no hospital, e a criança não tinha resistido, né? Então já tinha visto que aquilo dali era muito grave e fiquei bem preocupada, mas fui pra casa, fui orando, fui com fé, e a minha cunhada ficou ali orando por ela também, ungiu ela e tudo mais. Então ela pegou e disse: olha, parece que o oxigênio dela não tá muito bom, tem como vocês dar uma olhada? E ela pegou e falou então pra enfermeira, e a enfermeira foi ver o oxigênio dela, e o oxigênio dela não estava bem conectado. Era por isso que a respiração dela estava baixando e também os batimentos cardíacos dela estavam mais baixos. Era por isso que estava se agravando mais o caso dela e ela teria que ser então entubada. Daí ela pegou e me ligou, disse: olha, Thalia, a Luísa ia ter que ser entubada. Veio os médicos tudo aqui, tava tudo ao redor dela, porque tava ficando muito grave o caso dela. Só que eu comecei a notar que a respiração dela, o oxigênio parecia que não tava passando direito, e chamei a enfermeira. E a enfermeira viu que o oxigênio não tava bem conectado. Então, eles já arrumaram aqui, tá tudo certo. Ela tá melhorando, ela tá dando uma melhorada melhor. E parece que não vão precisar mais entubar ela. Nossa, que o dali tirou um alívio de cima de nós, porque a gente tava muito preocupado, porque ela tinha só 6 meses, né? Sabe como é que é ver uma pessoa entubada? É muito triste, né? A gente já perde todo o nosso chão. Eles ficam ali, né, em coma, eles ficam ali naquele estado tão triste, né? Então, a minha filha começou a melhorar, começou a reagir melhor. Os medicamentos, a respiração dela foi melhorando, os batimentos também foram melhorando. E a gente ficou então ali por 7 dias no hospital, porque era o tempo necessário para tirar tudo, a pneumonia dos pulmãozinhos dela e tudo mais. Quando foi o 5º dia, mais ou menos, a gente já foi ali pro quarto, já deu uma melhorada e ela ia ganhar alta já no outro dia. E eu já tava tão feliz porque a gente ia sair dali do hospital, tava todo mundo bem alegre.
Eu liguei pro meu esposo, falei, olha, a Luísa tá melhor, a gente vai ir pra casa e tudo mais. Então esse foi o testemunho da minha filha, da Luísa. Hoje ela tem 4 anos, é uma criança muito alegre, muito sorridente. Nunca mais deu mais nada nela, graças a Deus. E até hoje eu conto pra ela a dificuldade que ela teve lá no hospital. E digo pra ela que Jesus salvou a vida dela. Então era isso. No próximo vídeo vem o meu testemunho, que faz parte desse testemunho dela também. Espero que vocês gostem. Nunca perca a fé em Deus, coloque Deus sempre acima de tudo na tua vida. Ele ama você e que Ele abençoe sua vida cada dia mais. Então era isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com mais pessoas. Até o próximo vídeo.